As grandes alterações de rumo são habitualmente impostas pela vontade coletiva, sempre que o modelo político, social ou económico se esgota. Todavia, esse desiderato partilhado radica na visão, na determinação e na ação de lideranças individuais. Assim, é quase sempre possível identificar homens ou mulheres que se constituem como referência, como fator de coesão, como voz de comando que sente e reflete o desígnio comum. Esses homens e essas mulheres são os marcos do caminho que definem uma nação e que criam a identidade de um povo. Naquele que foi um dos momentos mais relevantes da história recente de Portugal, a transição entre a ditadura e a democracia, entre os muitos que com lealdade serviram a pátria, deve destacar-se o Sr. General António dos Santos Ramalho Yanes, cuja ação foi absolutamente determinante para que hoje sejamos um Estado de Direito Democrático. Militar de carreira, destemido e valoroso combatente com serviços prestados no Estado da Índia, em Macau, em Moçambique, na Guiné, em Angola, o Sr. General António Ramalho Yanes participou ativamente nos diversos movimentos de defesa da dignidade da instituição militar e no combate às contradições políticas que na época existiam no seio das Forças Armadas, tendo liderado um movimento de contestação a um congresso que apoiava o antigo regime, tendo aderido ao grupo de militares que daria origem ao movimento dos capitães, sempre através de uma atuação coerente com a sua postura pessoal, cívica e comunitária. As virtudes de caráter e da personalidade que sempre o distinguiram determinaram uma invulgar notoriedade e um indiscutível prestígio junto da instituição militar e da sociedade civil. Homem sério, honesto, austero, corajoso, incorruptível, foi naturalmente chamado para assumir em nome de uma geração funções de elevada responsabilidade durante o período mais crítico após o 25 de Abril. Fiel aos princípios que motivaram a sua intervenção cívica e consciente que a liberdade do seu povo se encontrava ameaçada por tensões contraproducentes, liderou as operações militares do 25 de novembro, que solucionaram a crise instalada, abrindo o caminho da democracia pluralista e invocando assim o verdadeiro espírito de Abril. Chefe de Estado-Maior do Exército, viria a ser eleito Presidente da República e a constituir-se como um elemento fundamental na definição e estruturação do regime em construção. Mas o político e o homem de Estado, que em cerimónia própria merecerá ser assinalado, o chefe militar que hoje homenageamos, demonstrou, ao acumular o cargo de chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas com o de Presidente da República, caso único na nossa democracia, e por isso esta cerimónia é irrepetível, a constante preocupação e o zeloso empenho com a união e a disciplina das Forças Armadas num complexo relacionamento com o poder político.
E tais objetivos conduziram à vitória de um projeto democrático, restituindo a soberania à vontade coletiva dos portugueses. E bem assim, ao triunfo de uma afirmação coesa e prestigiada das Forças Armadas no todo nacional. Foi, como disse Vossa Excelência, Sr. General Ramalhianos, uma tarefa insana, que jamais será esquecida pelos portugueses. O tempo castiga inexoravelmente a matéria, mas o espírito que define o caráter dos homens é perene. E por essa razão não surpreende que ainda hoje, neste momento solene, naquela que foi também a sua casa, presentes os 3 ramos das Forças Armadas, o Sr. General António Ramalhianos permaneça firme na lealdade, na austeridade, na generosidade, nos elevados e singulares sentidos cívico e patriótico que se manifestam no ato de doar a espada que acabava de receber. Na verdade, se a carreira de armas do Sr. General António Ramalhianos é impressiva e o seu papel único na história democrática portuguesa, não menos relevantes, são o gesto de entregar nas minhas mãos a espada que as Forças Armadas lhe ofereceram, assim como as palavras que acompanharam esse gesto. A espada, como muito bem disse o Sr. General, chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, representa a justíssima homenagem castrense a um dos seus maiores, com o peso de um reconhecimento que só não é o do bastão de Marechal, porque a serena humildade do Sr. General António Ramalhianos, uma vez mais, o declinou. As palavras do homenageado, no momento da doação, calam fundo no Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas. Disse-o desde logo na tomada de posse, e não há oportunidade de encontro com os nossos militares em que o não tenha repetido e sublinhado. Pátria que não saiba evocar e respeitar as suas Forças Armadas é uma pátria que perdeu o sentido da sua identidade própria. Poder político que esqueça, que minimize ou que desconsidere por ação ou omissão as suas Forças Armadas é poder político que está a esvaziar uma dimensão essencial da sua legitimidade de exercício. Como Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, serei inflexível na defesa das nossas Forças Armadas, em todos os momentos e sem hesitações ou estados de alma. Eu sei que estes tempos são às vezes quase tão difíceis no cumprimento dessa missão como os vividos há 40 anos, porque a memória de alguns é muito curta e a gratidão tende a diluir-se com o correr dos anos. E o culto do relativismo dos valores gera a visão errada, mas tentadora, de que é possível prescindir de uma instituição essencial ou dela curar com desmazelo, desatenção ou incompreensão para com os seus traços definidores. Mas é essa dificuldade, que já não resulta de disputas doutrinárias ou ideológicas, mas que brota de um misto de sentido de facilidade, de um pendor tecnocrático e financista, de uma falta de visão do interesse nacional,
que mais impõe uma clareza de princípios e uma inequívoca vontade política. Senhor General António Ramalhianes, recebi com orgulho a espada que me entregou, tal como ouvi com igual orgulho as palavras que dirigiu ao Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas. O orgulho de quem estava a encarar um exemplo de virtudes cívicas e militares. O orgulho de quem sabe que o espírito que quis exprimir com o seu gesto e as suas palavras é partilhado por todas as Forças Armadas portuguesas. Em unidade, sem grupos, fações, mentores ou vanguardas iluminadas. O orgulho de poder, pelo voto dos portugueses, servir esse mesmo espírito. É um espírito que não é de hoje, nem é de ontem. É o espírito das nossas Forças Armadas, que tem quase 9 séculos de história, de heroísmo, de abnegação, de devoção à causa à pátria. Senhor General António Ramalhianes, olhando para Vossa Excelência e para o exemplo cívico, militar e patriótico de uma carreira que é uma doação integral à nossa pátria, tenho a certeza que todos os que aqui estão e aqui estamos, todos os soldados, marinheiros, aviadores de Portugal, agradecendo e homenageando o exemplo de um dos nossos maiores, sempre terão presente o lema de a pátria honrar, sabendo que a pátria sempre os contemplará.